A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Saudade dos irmãos, saudade dos nossos cultos, saudade de estar juntamente com todos aqui, adorando o nome do Senhor, louvando, juntamente com a equipe de louvor, juntamente com os pastores, presbíteros, os obreiros. Mas assim, a Bíblia diz que há um tempo para tudo nessa terra. Há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Salomão diz isso. E esse é o tempo em que a igreja do Senhor está reunida em casa, orando com suas famílias, resguardada desse vírus que tem, infelizmente, assolado todas as nações. E o que nós podemos fazer como igreja, como pastores, como líderes, no Brasil, é interceder, orar, é buscar a presença do Senhor, é clamar para que o Senhor venha se manifestar no meio do seu povo. Nós adoramos o Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor. E por isso hoje, nesse culto, eu quero te dizer que é um prazer estar aqui, é um prazer fazer a obra do Senhor, estar gravando esse vídeo. Amém? Para todos os irmãos, estar falando aqui abertamente a todos os irmãos a palavra do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra. Uma palavra que cabe bem para os dias que estamos vivendo hoje. Os dias, infelizmente, que estamos, encurralados dentro da nossa casa, muitos já se sentindo um pouco oprimidos por esse vírus aí que tem assolado. Mas a palavra do Senhor é o nosso alimento, é o que nos consola, que nos fortalece. Então, vamos estar abrindo a palavra do Senhor aqui no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, que diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar e seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Gostaria também de abrir aqui uma palavra que o Senhor me deu, depois de um sonho, uma revelação que o Senhor passou para mim em 2016. Gostaria que você abrisse em Joel, capítulo 2, no verso 31. Joel, capítulo 2, no verso 31. É um livro bem pequeno,
mas eu gostaria que você acompanhasse aí, amém, na sua Bíblia. Que diz assim, a palavra do Senhor: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Em 2016, eu em casa, minha esposa acometida de uma enfermidade, e nesse tempo, quando as coisas estão difíceis, a tendência é que nós cristãos, servos do Senhor, passamos a clamar mais, a orar mais, a interceder mais, a buscar mais. E naquele período, de muita oração, buscando a face do Senhor, eu clamava bastante pela madrugada. E nessas descidas de oração pela madrugada, o Senhor começou a me revelar algumas coisas na palavra, mas quando eu ia dormir, sempre o Senhor vinha nos despertar um sonho profético. Em 2016, eu tive um sonho em que eu, a minha esposa e meu filho estavam num mar aberto, como se estivesse em cima de uma balsa gigante. E naquele momento ali, nós estávamos felizes. Eu tinha descido a água e eles dois em cima da plataforma daquela balsa, e a água estava muito tranquila. Eu não tinha ainda a oportunidade de ter ido ao mar, de conhecer o mar, mas naquele sonho eu pude sentir o cheiro das águas do mar, porque aí você vem me dizer não tem cheiro, não sei, a experiência que eu tive foi essa. E logo mais, anos depois, quando eu pude conhecer o mar, eu pude contemplar verdadeiramente o que eu senti naquele dia. E nesse sonho, eu, dentro do mar, via 2 grandes meteoros, 2 bolas de fogo, rochas caindo, e elas iam em uma direção, não na direção do nosso país, mas contrária, mas elas passavam como um raio, não como se estivesse caindo, mas como se estivesse passando no céu, próximo à terra. E eu lembro que nesse sonho eu subia a plataforma, abraçava a minha esposa e meu filho, e nós 3 ajoelhávamos no chão, chorávamos. Eu orava ali, clamando: o Senhor, tem misericórdia de nós, é o fim, é o fim. E quando eu avistei de longe em cima daquela balsa, daquele barco, eu vi vários e vários navios vindo. Em vários navios tinham bandeiras de diferentes países. Me recordo bem, China, Itália, Japão, Coreia, vários outros países vindo na nossa direção onde nós estávamos em barcos, e cada um tinha uma bandeira gigante. Acordei daquele sonho, preocupado, e comecei a procurar no YouTube. Meu Deus, será que alguém mais teve esse sonho que eu tive? É o fim, está acabando. E passado um ano e meio depois, eu tive um segundo sonho. Eu e minha esposa saindo na rua, na esquina da rua, e vi um vento muito forte. Esse vento derrubava tudo que havia de 2 metros para cima, e levava tudo. O interessante do sonho é que tudo era levado como se fosse papel, e as coisas não caíam, os destroços não caíam em cima de nós, eles eram carregados, e não atingia de 2 metros para baixo, somente 2 metros para cima, pois o vento era muito forte. E quando aquele vento passou, foi rápido demais, carregando tudo, eu de repente olho para o céu e tudo está calmo, tudo está tranquilo, sabe, nenhum barulho, nada. E eu olho para o céu e vejo uma lua gigante, como se fosse uma lua de mais ou menos 5 vezes o tamanho da lua normal. E eu vendo aquela lua, eu apontava os meus olhos para a rua procurando alguém, e passava 3 jovens naquele momento.
E eu dizia àqueles jovens: vocês sabem o que estão acontecendo? E algum daqueles jovens me diziam: é Jesus que está voltando, é Jesus, é o fim dos tempos. Mais um pouco, aqueles jovens iam passando, e passava um rapaz sozinho, e eu perguntava para ele: você sabe o que está acontecendo? E aquele rapaz, ele dizia: eu não sei. Ele com desespero no rosto, você via que o seu semblante era de uma pessoa assustada. E eu, naquele momento, olhei para ele, apontei o dedo e disse: está se cumprindo Joel 2, a palavra do Senhor hoje. O sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E naquele momento, irmãos, eu percebi que era um alerta de Deus, que não era que de um dia para o outro o mundo ia acabar quando eu vi aqueles meteoros, porque se passaram 1 ano e meio. E eu tive esse segundo sonho. Mas sim, é que os sinais vão acontecer, os sinais da volta do Filho do Homem vai acontecer. Já estão acontecendo. Nós temos visto esse coronavírus atacando todas as nações, matando e matando pessoas, destruindo. Aí você pode me dizer: vai acabar o fim amanhã? Eu posso te dizer: querido, eu não sei, mas eu sei que o fim está perto. E o que nós devemos fazer como igreja é se levantar para pregar o evangelho. Porque nesse sonho eu perguntava a 3 rapazes: vocês sabem o que está acontecendo? Eles diziam: sei, Jesus está voltando. Quer dizer, eles já tinham ouvido a palavra já tinha sido semeada. Mas depois passava aquele rapaz sozinho, ele atordoado, desesperado. Eu dizia: está escrito em Joel 2, queridos, no sonho assim que eu ministrei, no sonho eu corri, fui pegar a Bíblia, porque eu não me lembrava dessa passagem, não me lembrava, não estava, sabe, ali focado. Eu tenho sempre estudos, mas eu não estava focado no livro de Joel, então tinha muito tempo que eu não lia, eu não ouvia. E eu corri, peguei a Bíblia para ver: meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu li a Bíblia, estava escrito justamente aquilo que eu ministrei àquele rapaz. O que eu quero te dizer com isso, querido? Que é tempo da igreja se levantar, é tempo dos cristãos, daqueles que são chamados filhos de Deus, se levantar na terra dos viventes, para mostrar para todos aqueles que estão lá fora que os sinais estão aí, que Jesus está à porta, que Jesus está à porta e bate de cada coração. Mas não é tempo de nós olharmos para o mundo e começarmos com o dedo a acusar, a apontar as pessoas, mas é tempo de nós olharmos para as pessoas e ver que elas estavam numa situação que estávamos antes, quando não conhecíamos a Jesus, e passar a orar, a interceder e clamar e buscar a presença do Senhor para que eles possam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. É tempo de se arrepender, da igreja colocar as coisas que ela tem feito de errado diante do Senhor, de voltar às primeiras obras, de se arrepender dos seus maus caminhos e passar a orar ao Senhor, buscar o Senhor e clamar ao Senhor. Se você for ler continuamente aqui esse livro de Joel, nesse capítulo você vai ver: choram os ministros entre o alpendre e o altar, os ministros sacerdotes. Clamai, provocar, sabe, buscar o Senhor, fazer um jejum, clamai, proclamai a igreja um jejum, uma oração, para que a igreja venha acordar e despertar do sono da negligência, porque temos vivido anos após anos da mesma forma. Começa o culto, tem um louvor, depois tem uma oração, depois a palavra, termina com um louvor, termina o culto, e nós temos vivido da mesma forma, quando muitas vezes Deus quer falar a todos nós como igreja. Vamos todos nós dobrar os joelhos, chorar, clamar, para que o povo se arrependa, tanto dentro da casa do Senhor, como no mundo lá fora. Nós temos visto nesses dias de aflição, com esse coronavírus, pessoas brigando, pessoas se degladiando, xingando umas às outras, por conta dos problemas que têm acontecido, dos estados que estão paralisados por alguns dos governadores, criticando alguns governadores, outros querendo o presidente, sabe, que ele faça de uma forma diferente, que o governador faça de uma forma diferente. Mas nós somos a igreja do Senhor, nós temos que reivindicar algumas coisas aqui, sim, mas nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, nos faça um coração arrependido, nos faça uma igreja que se volte novamente para a Tua palavra, que reconheça que nós pecamos, que nós falhamos
tanto no louvor quanto na palavra, como igreja, no evangelismo, na forma que nós abordamos as pessoas. Às vezes vamos com violência demais, tentando mostrar um evangelho que Jesus não ensinou, um evangelho que Jesus não pregou, e muitas vezes sendo negligentes, sem tentar, falar da forma que Deus quer. Temos que ter um tempero. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. E nós precisamos, saber temperar as nossas palavras na forma de evangelismo, na forma que se prega no altar, na forma que se vive na tua vida, nos teus familiares, onde você estiver. O princípio de tudo, do evangelho, é o amor. Porque temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a ti mesmo. É assim diz a palavra do Senhor. E como nós temos agido como igreja, como nós pastores, como nós obreiros, como nós evangelistas, temos tratado a igreja do Senhor, temos pregado o evangelho, feito a obra do Senhor. Nós como igreja precisamos nos arrepender, nós como igreja precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. O Senhor muitas vezes me levava ao passado, quando eu entrei na presença dEle na igreja, quando eu aceitei Ele como meu Salvador. Eu queria passar 24 horas dentro da igreja, orando, buscando, pela madrugada, clamando. Quando eu louvava, eu tinha um prazer enorme, um amor grande pelo louvor, pela adoração, porque eu queria aprender mais de Cristo. É o primeiro amor. O pastor convocava: vamos estar fazendo evangelismo essa semana, quem vai? Eu estava no sábado, ele dizia na terça, eu dizia eu vou, ele dizia na quarta eu estou, vamos fazer visita, eu estava, em todas as coisas eu estava. Mas nos dias de hoje, tudo tem nos sufocado, o trabalho, as contas, os problemas, o mundo lá fora tem nos sufocado de tal maneira que nós temos deixado de fazer a obra do Senhor como no primeiro amor. Nós temos como igreja nos arrepender dos pecados que temos praticado, o pecado, principalmente o pecado da negligência, quando nós deixamos o mundo lá fora perder nas drogas, perder no álcool, perder nos vícios, na jogatina, na prostituição, e muitas vezes apontando ainda um dedo e dizendo, porque eles não querem um compromisso com Deus, mas você, eu, temos orado por eles o suficiente, temos clamado a Deus, clamando: Senhor, dai-nos alma, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a A, B, C, D, colocando o nome dessas pessoas diante do Senhor e clamando: Senhor, dai-me essa vida. Chore por ela, clame por ela, interceda por ela, ore por essas almas, para que o Senhor possa salvar. Nós como igreja do Senhor temos que nos arrepender do falso evangelho, porque muitas vezes falamos lá fora, está sendo praticado o falso evangelho, está sendo falado de uma forma errada. Os batistas, presbiterianos, zombando dos pentecostais, neopentecostais, os neopentecostais, pentecostais criticando os batistas, quando na verdade o Senhor espera um conserto da sua igreja numa totalidade, porque muitos e muitos têm os seus defeitos, independente que seja, se seja tradicional, se seja pentecostal, neopentecostal. Nós professamos a mesma fé, o mesmo Cristo que morreu na cruz, o mesmo que pagou um alto preço na cruz por todos nós. Temos que andar na verdade, viver na verdade. E o que o Senhor tem trago a esse tempo, a esse momento, nós precisamos como igreja nos arrepender e buscar mais a face do Senhor, porque os dias são difíceis, como nós lemos em Mateus. Pestes, terremotos, maremotos, tantas coisas já aconteceram, tantas guerras, já tivemos a Segunda Guerra Mundial, nós estamos talvez entrando para a terceira, eu não sei se Jesus vem amanhã, eu não sei se ele vem daqui a um mês ou vem daqui a um ano, mas eu sei que muitos dos sinais que ele disse aqui já se cumpriram, e muitos ainda vão se cumprir, e nós como igreja temos que nos levantar, temos que pagar o preço, orar, jejuar, consagrar as nossas vidas, ter uma vida reta, santa diante do Senhor, buscando a sua palavra, buscando nos arrepender todos os dias dos nossos maus caminhos. Porque o que tem acontecido hoje são os falsos testemunhos, os falsos pastores que têm subido no altar vestido de pele de lobo, de ovelha, mas que na verdade são lobos devoradores, têm devorado uns aos outros, têm vivido uma vida de prostituição, de mentira, de engano,
Na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. E nós temos que, como igreja, nos arrepender desde o altar até o último, o último membro da igreja. Nós temos que nos arrepender como igreja. O Senhor espera um conserto da sua igreja. O Senhor espera com que nós, igreja, nos mobilizamos e saiamos às ruas para evangelizar, para ganhar almas. Esse é o momento, essa hora, essa oportunidade. Se levante, erga a tua cabeça, diga: eu sou um servo do Deus vivo. Deus me ungiu para pregar as boas novas ao quebrantado de coração. Por isso nós temos que se levantar todos os dias como igreja para estar clamando pelo nosso país, clamando pelas outras nações. Eu creio num avivamento após toda essa tragédia. O povo de Israel foi perseguido por Faraó, seus cavalos e cavaleiros vinham atrás do povo, e o povo fugindo, saindo da terra do Egito, até que o Senhor afogou no mar Faraó, seus cavalos e cavaleiros, e o seu povo pôde, ser livre. Queridos, o que nós temos que entender que há um tempo para todas as coisas. Houve um tempo do deserto, que o povo teve que passar pelo deserto. Houve um tempo que Deus teve que suprir com maná. Houve vários tempos. E nós estamos vivendo os tempos de hoje, tempos de crise, tempos de dificuldade financeira, espiritual, religiosa. Pessoas não estão podendo mais nem mesmo morar dentro das suas casas. O que nós temos que fazer como igreja é se levantar para pregar o evangelho. Essa epidemia vai cessar, tudo isso vai passar, essas coisas vão passar, mas a palavra do Senhor é a única que não vai passar. Anos e anos ela se cumpre todos os dias na igreja. E nós temos que entender que o Senhor não está esperando de nós vir uma pandemia para nos levantar, vir depois um maremoto, um terremoto, vir acontecer várias coisas para nos levantar. O Senhor está esperando de nós uma posição para que nós venhamos nos levantar como igreja e pregar o evangelho, a interceder, a clamar por almas, a nos arrepender, a trazer o faminto, o necessitado, aqueles que estão carecendo para a presença do Senhor. Nós queremos viver o evangelho segundo Cristo nos ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como nós podemos dizer que amamos quando nós deixamos essas pessoas se perderem? Quando nós podemos dizer que amamos o nosso irmão até mesmo na igreja, quando nós não se importamos uns com os outros? Temos que olhar para dentro de nós, entender o que Jesus espera de nós como igreja. Eu não venho aqui para te falar sobre esse texto, porque esse texto é bem conhecido, querido. E muitos agora que têm orado e têm colocado a Bíblia aberta para ler esse texto. Eu quero te dizer que essas coisas que estão escritas aqui em Mateus 24, em Joel 2, 31, algumas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras irão acontecer, mas isso não depende para que nós venhamos viver a totalidade de Jesus, viver a totalidade do Evangelho, aquilo que Jesus quer e espera de nós. Temos que entender que nós somos chamados pelo nome do Senhor, e como igreja temos que nos levantar para fazer a obra, para pregar, para falar do amor de Cristo, para abraçar aqueles que estão carentes, aqueles que estão necessitando do amor de Jesus. Temos que fazer, eu falo isso, querido, me colocando nessa situação. Todos nós devemos nos levantar todos os dias e olhar para essa humanidade, não com um olhar de ódio, não com um olhar de acusação, não com um olhar de julgamento, mas olhar para esse mundo assim como Jesus olhou, com um olhar de compaixão e misericórdia, e deu a sua vida por aqueles que ainda eram pecadores. Assim diz a palavra do Senhor. Ele morreu sendo nós ainda pecadores, entregou a sua vida por amor a todos nós. E muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, condená-las ao inferno, condená-las a uma vida de derrota porque elas não aceitam, quando na verdade nós esquecemos que tudo começa de joelhos, clamando, orando, intercedendo por esta alma, para que ela se converta e alcance a salvação de Cristo. O Espírito Santo também aqui, em Joel 2, é feita a promessa. Um pouco nos versículos antes você vai ver: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Perdão, antes não, depois desse versículo. Quer dizer, antes mesmo, perdão. Antes mesmo desse versículo.
Ele vai dizer o quê? Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrareis prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E aí começa o versículo onde eu li: o sol se converterá em trevas. A verdade é que o Espírito Santo, ele derrama a sua presença sobre a igreja, não para a igreja ficar parada. Quando houve avivamento, você vai ler lá em Atos 2, os apóstolos estavam ali juntamente com mais umas 110 pessoas, reunindo ao todo 120 pessoas, orando e clamando, esperando a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, foi derramada línguas repartidas sobre todos eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, e a evidência deles cheios do Espírito Santo não era somente eles falarem em outras línguas para que aquelas nações que estavam ali em volta entendessem, não. É que depois daquele avivamento, Pedro pregaria, e a sua primeira pregação converteria várias milhares de almas, e assim foi. Depois veio o apóstolo Paulo, depois veio muitos outros pregando o evangelho, espalhando Cristo sobre todas as cidades. E assim temos que fazer nos dias de hoje. Temos que nos levantar para orar, nos levantar para interceder, nos levantar para clamar, buscar, para que o Senhor venha alcançar aqueles que hão de ser salvos. Eu não venho aqui para te amedrontar, dizer que nós estamos nos últimos dias e que amanhã talvez Jesus venha terremotos, maremotos, para que você fique assustado. Não, esse não é o momento. Mas é o momento da igreja brasileira, da igreja na face da terra se levantar, orar, clamar, interceder e buscar a face do Senhor, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração contrito, perto está o Senhor daqueles que têm clamado, buscado. Perto está o dia do Senhor, e nós temos como igreja se levantar e pregar as boas novas, pregar o evangelho, levar a palavra, a semente, a boa semente, que vai cair na terra fértil dos corações e que vai salvar vidas. Que você possa ter sido edificado nessa noite, que essa palavra venha ter falado ao teu coração, porque ela falou profundamente ao meu coração. Estamos vivendo os fins dos tempos, é o final, já ele sabe, é quando Jesus já está com as 5 noivas prudentes e 5 noivas nércias, e o Senhor está perto a voltar, o noivo está perto a voltar. Então, nesse momento, encha as suas lamparinas de óleo, de azeite, de unção, para que você leve boas novas aos quebrantados e aos contritos de coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, nesse momento, ser ministrado sobre tudo aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, e ser edificado, para que o dia de amanhã você já comece a trabalhar, intercedendo por almas, intercedendo por vidas, porque muitos virão, e nós como igreja temos que estar prontos para receber a todos. Prontos no jejum, prontos na oração, prontos na intercessão, prontos no caráter. Nosso caráter precisa ser transformado como igreja, para que as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo e sejamos sal da terra e luz desse mundo. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Não fique apavorado, porque todo aquele que teme ao Senhor, que busca a presença do Deus de Jacó, ele está guardado, como o salmista sempre orava em vários dos seus salmos. O Senhor me guarda, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Eu não temerei. Então não temas, o Senhor está contigo, com a tua casa, com a tua família. Que Deus abençoe sua vida, e que o Senhor possa fazer nesses dias um grande milagre sobre a sua igreja na face da terra. Que Deus abençoe a todos. Amém? Que a graça do Senhor, que as ricas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Márcio, Igreja Evangélica Pentecostal Sarça Ardente, Taguatinga Norte, e nós desejamos a todos vocês paz, fé, comunhão, oração e uma busca a cada dia mais constante pela presença do Senhor. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos.